Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, antes da gente conferir a matéria do nosso querido irmão estreante José Lauma, que desde já ficou agradecimento por essa grande matéria que ele envia, já inicia aqui com chave de ouro. Mas eu recomendo muito que você assista, quem não assistiu ainda, quem é veterano aqui e sempre curte os vídeos, já deve ter visto esse vídeo aqui, onde nós falamos dos 8 bilhões, que a humanidade atingiu, uma matéria amplamente divulgada no mundo, não só no Brasil, mas no mundo todo. E nas entrelinhas está muito claro que o mundo não tem capacidade para ter tantas pessoas. A produção de alimento que é necessário para essas pessoas, veículos e etc, etc, ou seja, os gastos de recursos não são sustentáveis. Essa palavra sustentável a gente escuta muito aqui o tempo todo, principalmente quando a gente vê as novas leis, as novas medidas que os países têm que se comprometer. O mundo todo está forçando isso, são compromissos que você tem que firmar com eles, com a elite. Olha, você precisa ter uma economia autossustentável. Não, mas eu estou fazendo meus carros aqui. Não, eles precisam ser autossustentáveis, tudo precisa ser autossustentáveis. Tem países na Europa, por exemplo, que está multando a própria galinha dos ovos de ouro, por exemplo, a agropecuária lá na Holanda. As restrições, as exigências que estão sendo feitas é muito difícil de se cumprir. E a gente já vinha alertando que isso iria acontecer. Logo, meus irmãos, daqui para frente, a carne de origem animal, a verdadeira, obtida através de um animal vivo, nascido, isso vai acabar. Isso tudo, no prato das pessoas comuns, do popular, isso vai ser um item raro. Vai ser item talvez uma vez no final do ano, algo assim. Porque o que vai ter, o que vai se tornar popular, vai ser as carnes sintéticas, as carnes fabricadas em laboratório, porque essas são classificadas como autossustentáveis. Entende, meus irmãos? Aos poucos eles estão explicando e deixando claro que a vida como ela não é autossustentável. Só o fato de todos nós estarmos respirando, puxando oxigênio e liberando depois CO2, gás responsável, segundo eles, também pelo efeito estufa. Então só o fato de a gente existir e respirar, nós já estamos contribuindo para o superaquecimento do mundo, segundo eles, obviamente. Então hoje mesmo eu perdi mais 2 vídeos, aquele da teoria dos dinossauros, Nós mostramos por que é que ela não é plausível e por que é que ela não passa de uma teoria. Falamos da evolução e o vídeo não era nada mais do que uma análise científica e contrapontos sobre essas argumentações, sobre essas teorias. O vídeo saiu do ar também, analisado, inclusive um vídeo de 6 anos, com mais de 200 mil, se eu não me engano, 86, 200 mil mais ou menos. Vou colocar a print aí para você ver. Ele saiu do ar. Então, cada vez está ficando mais difícil você colocar um contraponto, de você questionar. É a censura na cara dura. Agora está se falando disso porque está acontecendo com um lado que perdeu as eleições. Mas nós que estamos na luta contra o sistema, o grande sistema, aquele que comanda o mundo, nós que estamos nessa luta já sentimos isso há anos, há quase uma década. Ninguém ligou. Todo mundo achou, mas vocês exageram demais mesmo. E tudo que a gente vem falando, acontecendo. Então agora, na matéria do nosso irmão, produzida aqui pela BBC News, eles estão falando dos efeitos, das coisas bizarras que já estão aparecendo por conta do que eles chamam de aquecimento global. Preste muita atenção nessa matéria, meus irmãos, e lembre de outros vídeos que a gente viu aqui. Como não há tempo a perder, pega agora mesmo a banana machucada com leite condensado e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. Peixes que perdem olfato e répteis que mudam de sexo. Os efeitos mais estranhos do aquecimento global. Uma matéria muito recente de 16 de novembro de 2022. O canto dos pássaros e o desabrochar das flores e as picadas de mosquitos não são coisas que você associa ao mês de novembro do norte da Inglaterra, mas são alguns dos efeitos colaterais mais leves do aquecimento do planeta. Além de provocar inundações e secas mortais, o aumento das temperaturas é citado como responsável por explosões espontâneas do permafrost siberiano, pela escassez de mostarda e pelo escurecimento do planeta. Muitos dos impactos das mudanças climáticas são devastadoras e alguns um tanto estranhos. Alguns cientistas russos atribuem o surgimento de crateras gigantescas no degelo do permafrost, a camada de terra congelada, siberiano, ao aumento da temperatura do solo, que causam a explosão espontânea de bolsões de gás subterrâneos. Esta é apenas uma hipótese
para explicar a formação de crateras gigantes na paisagem do Ártico. Se é uma hipótese, família, nós deveríamos ter o direito, né, de contestar, de dizer, não, eu tenho outro ponto de vista, eu vi outro especialista falando uma outra teoria, mas não pode. Tudo que hoje for chamado de consenso, ou seja, os chapas brancas, aqueles cientistas que trabalham para grandes grupos financeiros, grandes laboratórios financiados por eles formam o consenso científico. E aí os outros, que têm tanto conhecimento como eles, ou até mais, são silenciados, porque não estão dentro do consenso. Você está entendendo como é? Mesmo que esses, inclusive, sejam mais numerosos. Mas como eles não estão organizados, como eles mesmos dizem, né? Uma maioria desorganizada será sempre oprimida por uma minoria organizada. E é o que a gente está vendo, tá aí. Como um artigo da BBC Future destacou, elas são um sinal inquietante de que essa paisagem fria e amplamente despovoada do norte do planeta está passando por algumas mudanças radicais. Pesquisas recentes também mostram que o Ártico está se aquecendo ainda mais rápido do que se pensava, 4 vezes mais rápido do que o resto do mundo. E, além de abrir buracos na Terra, a mudança climática também pode estar atenuando o brilho do planeta, de acordo com cientistas do Big Bear Solar Observatório, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ao medir a luz do Sol refletida na Terra para a parte escura da Lua à noite, os cientistas medem o que chamam de brilho da Terra, ou albedo, basicamente a capacidade de refletividade da Terra. Os estudos sugerem que a quantidade de nuvens baixas sobre o leste do Oceano Pacífico está diminuindo devido ao aumento das temperaturas do oceano. Como essas nuvens agem como um espelho refletindo a luz do Sol de volta ao espaço, sem elas esse reflexo diminui. Então, de acordo com esses cientistas, podemos realmente estar tirando o brilho do nosso planeta. Então você vê que a nossa existência é terrível, família, né? É terrível, só como eu falei, nessa visão, só o fato de a gente respirar, né, já está acabando com o planeta. Imagina quando você dá um cagão, né, um mijão, quando você consome alimentos, um peidão, meu amigo, aí é pra acabar mesmo com a bola terrestre. Embora possamos estar causando o aquecimento global, não somos a única espécie que tem de lidar com ele. Algumas criaturas são afetadas de maneiras realmente surpreendentes. Em alguns répteis, o sexo da prole é parcialmente determinado pela temperatura no qual os ovos são incubados. Por exemplo, dragões barbudos, uma espécie de lagarto encontrado na Austrália, geneticamente masculinos, mudam de macho para fêmea quando são incubados em uma determinada temperatura. Por isso, os cientistas estão preocupados que os machos possam se tornar cada vez mais raros à medida que o mundo esquenta, colocando a espécie em risco de extinção. No oceano, os níveis crescentes de dióxido de carbono, um dos gases causadores do efeito estufa, podem estar fazendo com que os peixes percam o olfato, né? Então eles sabem quando os peixes estão sentindo o cheiro ou não. Os caras são os caras mesmo, família. É o bichão mesmo, doido. A mudança climática também está alterando de forma mensurável a sincronia sazonal. Na floresta de Wentworth, a mais cientificamente estudada do Reino Unido, filhotes de chapim real, uma ave colorida bastante comum em toda a Europa e Ásia, saíram dos seus ovos 3 semanas antes do que teriam feito na década de 1940. Tá vendo, família? Você tá doido, família. Olha o que os caras vão usar para comprovar a teoria deles, né? Toda a cadeia alimentar da primavera mudou com o aquecimento. As largatas que os pássaros comem, as folhas do carvalho que as largatas comem, todos atingem seu pico semana antes do que costumavam fazer, antes de esquentarmos o mundo, né? Então o ser humano é terrível mesmo, né, família? Enquanto as estações mudam, muitas aves se adaptam ou simplesmente se mudam. Neste ano, os filhotes de abelharucos nasceram em uma pedreira de Norfolk. Eles geralmente são encontrados no sul do Mediterrâneo e no norte da África. Até a paisagem sonora está mudando. Londres é agora palco de cantos de pássaros fora de época. Um estudo até sugeriu que os pássaros da floresta estavam subindo mais alto nas árvores para cantar, possivelmente para evitar que seus cantos fossem abafados pelas folhagens antecipadas. O clima extremo também está dificultando o cultivo de alimentos. Produtos básicos como trigo, milho e café já estão sendo afetados e neste ano houve uma notável escassez de condimentos. Em abril, a Hong Fong Foods, empresa com sede na Califórnia que produz cerca de 20 milhões de garrafas de molhos de pimenta do tipo Sriracha todos os anos, enviou uma carta aos clientes alertando sobre uma grave escassez de pimenta. No verão, os supermercados na França começaram a ficar sem mostarda de Dijon, um problema que pode ser atribuído ao mau tempo nas pradarias canadenses, onde a maioria das sementes de mostarda do mundo são cultivadas.
Para encerrar aqui, família, é a realidade da mudança climática que está dificultando até mesmo os esforços para eliminar o carbono. Em agosto, a empresa de energia EDF teve que reduzir a produção de usinas nucleares na França, porque não havia água fria suficiente nos rios franceses. A resposta, que está sendo discutida agora por 200 países na cúpula do clima na ONU, ou COP27, é uma redução dramática nos gases que aquecem o planeta. Mas já transformamos nosso mundo ao aquecê-lo, e é provável que haja muito mais consequências surpreendentes e inesperadas. Então, aqui encerra, né? E esse finalzinho ele é muito interessante, família, porque você vê que 200 países, né, estão de acordo em reduzir dramaticamente. O que quer dizer dramático? Quando você assiste um filme, nossa, que filme dramático, é que é um filme tenso, né? É um filme que vai mexer com você. É um filme que mexeu com as suas emoções. Então, quando eles falam que vai ter uma redução dramática, é porque vai vir aí multa, vai vir restrição, modelos de negócios vão passar a ser crime, né? O jeito que as pessoas levavam sua vida, ganhavam a vida, desde os seus antepassados, por diversos países, será criminalizado. E é pelo bem do planeta. A matéria toda, eu posso resumir para vocês. Vocês veem que os caras falaram de ovo de passarinho que chocou 3 semanas antes. Chega a ser ridículo. Chegaram a falar da pimenta que vai faltar, né? Todos esses exemplos que foram dados aqui é para reforçar essa narrativa que algo precisa ser feito. E será feito. Porque quem está propondo isso aqui, como eu disse a vocês, são as maiores mentes do mundo, trabalham nos institutos mais respeitados do mundo, portanto tem autoridade para falar, e o que ninguém pergunta é quem paga o salário deles e qual é o interesse dessas pessoas que pagam o salário deles. É essa a questão, meus irmãos. Como o próprio banqueiro da elite falou, né? Vídeos esses que também estamos perdendo, eu acho que deve ter 2 partes no máximo, eram 5 partes, falando de economia, né? O cara dizendo como funciona. E tá saindo do ar tudo, família. A carta, apagando a história, ela tá em pleno andamento. E tudo isso está acontecendo, meus nobres e queridos irmãos, porque enquanto não chegar ao número que eles querem... Lembra quando a gente fez o vídeo falando da destruição das pedras guias da Geórgia? Vocês devem lembrar desse vídeo, ele também está no ar ainda, graças a Deus. Com a graça de Deus ele está no ar. E o pessoal falando, não deviam ter depredado, fizeram bobagem. Aquilo ali quem desmanchou foi eles mesmos. Quem explodiu aquelas pedras foram eles mesmos. Aquilo ali significava como se fosse um selo. Bah! Rompeu-se o selo. O que é que acontece quando você compra aí, sei lá, um salame e você rompe o selo? Significa que você vai comer aquilo ali. Você vai usar. Então o selo estava lá, só esperando a hora de começar. A hora que foi explodido, como foi explodido, tudo a gente mostrou que indicava a presença deles, dos de sempre. Nosso vídeo ainda está no ar. Se você não assistiu, assista, meus irmãos. Porque como eu digo a você, quem pega um assunto desse no meio do caminho fica voando mesmo. Mas o que é que esses caras estão falando aí? Não estou entendendo nada mesmo. É como você assistir um filme, no final, onde o mocinho já tá ali com um porrete quebrando todo mundo e você diz, nossa, o cara é um delinquente, o pior do filme é ele, é o que o cara tá fazendo. Mas você não viu o que fizeram com ele antes. Então você jamais vai entender o filme. Você não vai compreender. Então é a mesma coisa aqui, meus irmãos. Você que tá pegando o filme andando, né, na metade, você não vai entender. Agora quem acompanha os vídeos, quem ouviu uma notícia aqui, outra ali, já sabe do que se trata e no que vai dar isso. É esse o ponto. Então, meus irmãos, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu gostaria de saber a tua opinião, mas como eu disse a vocês e reforço, não deixe mais para comprar tudo que você precisa na hora que falta. Você tem que acabar com esse costume. Deus te deu uma terra muito abençoada, você nasceu no Brasil, uma terra muito abençoada. O castigo daqui é aos políticos, mas a terra em si é muito abençoada. Então nós não fomos acostumados a, olha, compra isso porque amanhã não vai ter para vender. Tudo que a gente precisa sempre tem para vender. Mas vai chegar ao ponto, e precisa chegar ao ponto para que tudo isso seja implementado, de vocês precisar de alguma coisa e você ir lá e não ter para vender. Tem um número limitado, isso pode acontecer. É uma realidade já. Então, se essa é a realidade, você precisa se adaptar. Países que têm condições mais difíceis, as pessoas já são acostumadas a fazer isso. Elas estocam o que elas vão precisar por mês, elas sabem a quantidade que elas mesmas consomem. Isso o brasileiro não sabe. Se eu perguntar a você quantos quilos de açúcar você consome na sua casa, quantos quilos de feijão, arroz, são muito poucos os que sabem. Tem uma média, aqui de 3 a 4 quilos,
5 a 6, mas não sabe dizer a medida exata, como outros povos fazem. E esse costume, infelizmente, seremos forçados, né, a ter também. Então é isso, meus irmãos. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E Deus proteja cada um de vocês. A gente volta sempre com 2 vídeos. Um às 7h30 da manhã e outro às 5h45. Aguardo vocês. Um abraço e fui!